Então, boa noite, eu sou a Raíssa, eu faço parte do projeto Entre Linhas, da Psicologia do FMG, e eu vou mediar o evento dessa noite. O Entre Linhas ele é um projeto de escuta, orientação e acompanhamento psicoeducacional. Ele está vinculado ao Programa de Desenvolvimento de Ensino da Graduação da UFMG, e o intuito dele, para quem ainda não conhece, é criar algumas estratégias para melhorar a vivência, principalmente focada no ensino remoto emergencial. Então, a nossa ideia é que a gente possa contar com professores e alunos e fazer o diálogo entre eles. E aí, nessa mediação com os monitores de turma, a gente começou a coletar algumas demandas, principalmente nesse semestre, agora, de 2021/1, e a gente reparou que o que chegava muito para a gente eram as questões da ênfase, estágio externo, estágio interno, todas as dúvidas em relação a isso, mas também sentimentos de angústia, do que poderia significar fazer ou não fazer um estágio, o que significa efetivamente aquela formação, aquele momento para a sua vivência profissional. Então, o Entre Linhas, em conjunto, pensou algumas ações, e esse evento, esse ciclo de debates e palestras faz parte dele. Hoje a gente vai inaugurar essa sequência de 4 palestras. A de hoje é intitulada Cheguei na ênfase, o que fazer, mas a gente também vai ter mais 3. No dia 30 nós temos uma que é o estágio meu. Será que alguém está mais preparado do que eu? Dia 6 de agosto a gente tem uma para tratar sobre saúde mental em tempos do ERE, um diálogo necessário para todos os estudantes da psicologia. E no dia 13 de agosto, a gente vai conversar um pouco sobre o ensino remoto e a pandemia, quais que são os limites, os desafios e as possibilidades para a formação do estudante de psicologia. O evento de hoje ele tem previsão de duração de 1h30, a gente pode estender ou terminar um pouquinho mais cedo, dependendo da movimentação. Para garantir a certificação, a gente vai mandar uma lista de presença aqui no final, e eu peço que vocês fiquem atentos ao chat para preencher ela corretamente. E, junto dessa lista de presença, a gente vai enviar um formulário de avaliação. Esse formulário de avaliação ele é anônimo, então você não vai se identificar. São perguntas objetivas bem rápidas, assim, no espaço para comentários e sugestões, justamente porque a gente quer avaliar o nosso desenvolvimento enquanto projeto, para ver se a gente está atendendo as expectativas, as demandas. Então, seria muito importante para a gente se vocês pudessem responder ele também. Como eu já disse, o evento vai ser gravado, porque posteriormente a gente vai colocar ali no canal do YouTube do Entre Linhas, porque a gente considera que tudo que vai ser discutido ao longo das 4 palestras pode ser desejado ser escutado por mais pessoas, né, que não podiam estar presentes aqui no evento de hoje, então a gente quer deixar isso disponível. Por isso a gravação. E a dinâmica vai ser basicamente uma exposição inicial com a nossa convidada de hoje, a Érica Lourenço. Como a maioria de vocês já deve conhecer, ela é a coordenadora do nosso colegiado de psicologia. Ela vai compartilhar com vocês um pouquinho o que é a ênfase, quais são as suas especificidades, o que a gente tem que fazer quando chegar lá. E um segundo momento para a gente trocar dúvidas e comentários sobre o tema. Então, agora eu vou passar a palavra para a Érica e espero que vocês gostem muito do evento. Obrigada, Raíssa. Boa noite a todas e todos que estão aqui agora. Obrigada antecipadamente pela presença, né, numa sexta-feira à noite. Então, é bom a gente ter um público, né? Agora, quase 40 pessoas aqui presentes. Fui convidada pela minha própria equipe, do projeto Entre Linhas, né, para fazer a abertura desse ciclo de palestras e debates. Como a Raíssa já disse, né, esse ciclo de palestras ele foi planejado pela equipe de alunos que está envolvida no projeto, a partir das demandas que foram colocadas pelas turmas, principalmente nesse nosso semestre, né, 2021/1, e a gente vai tentar atender algumas dessas demandas com essas palestras e debates, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouco dessa questão da ênfase, né? O título foi proposto pela equipe do projeto, Cheguei na ênfase, o que fazer, né?
Essa é uma questão que, quando a gente estava no presencial, ela chegava pessoalmente a mim, no colegiado. Muitos alunos iam até a sala da coordenação para tirar exatamente essas dúvidas, né? E agora estou na ênfase, o que eu faço? Estou indo para a ênfase. E como esse contato se perdeu no ensino remoto, eu achei bem interessante, né, a proposta da equipe da gente fazer, então, um evento sobre isso. Eu preparei uma apresentação, eu vou compartilhar com vocês. Ao final, se for de interesse de vocês, eu posso compartilhar o PDF dessa apresentação, tá? Então, para ficar mais fácil, né, e para eu não me alongar mais do que o tempo previsto, eu vou me orientar aqui por esses slides, tá? Então, só um minutinho. Pergunta clássica, vocês conseguem ver? Sim. Sim. Tá, ok. Então, esse é o nosso tema. Cheguei na ênfase. O que fazer, né? Então, em primeiro lugar, gente, desculpa a configuração. Vou corrigindo algumas coisas ao longo da apresentação. Em primeiro lugar, né, considerando que a gente tem aqui não só alunos do 7º e 8º períodos que estão chegando nas ênfases, né, eu vou falar para vocês rapidamente sobre as nossas ênfases. O nosso curso ele tem a previsão de 3 ênfases: processos clínicos, processos psicossociais e processos de desenvolvimento e avaliação psicológica, tá? A existência das ênfases, ela não é uma questão específica do curso de psicologia da UFMG, ela está prevista nas diretrizes curriculares que orientam a formação de psicólogos no Brasil. De acordo com essas diretrizes, cada curso de psicologia deve oferecer aos estudantes pelo menos 2 ênfases para eles escolherem, tá? No nosso caso, a gente atualmente oferece 3 ênfases que, quando foram pensadas, elas se propunham a fazer uma parceria, como se fosse uma preparação para os alunos interessados ingressarem no nosso programa de pós-graduação em psicologia, o mestrado, tá? Hoje, a gente teve reconfigurações no programa de pós-graduação, então isso não se aplica mais de uma maneira assim tão óbvia como quando o nosso currículo foi proposto há 10 anos atrás, tá? 10, 11 anos atrás. Mas, falando rapidamente, processos clínicos, a ideia é preparação para a clínica, seja a clínica particular, consultório, seja a clínica, né, no sentido mais amplo pensando em questões de saúde. Né? Gente, eu vou pedir para desligarem os microfones, por favor. Bom, então a clínica, né, vai tratar desses processos também mais amplos de saúde pública, saúde coletiva, e esses processos relacionados à saúde mental. A ênfase de processos psicossociais vai lidar mais com as questões institucionais, onde estão, por exemplo, as atividades relacionadas à escola, às organizações, às comunidades, tá? Então, a proposta é preparar para esse campo de trabalho. E a ênfase de processos de desenvolvimento e avaliação, ela hoje, em grande medida, ela está parecida, né? Ela se confunde com a ênfase de processos clínicos. A ideia, logicamente, né, inicial era tratar de questões
relacionadas à avaliação psicológica e aos processos de desenvolvimento, mas hoje, cada vez mais, a gente vê que isso não se separa muito do que está dentro dos processos clínicos, né? A gente tem algumas atividades, disciplinas, estágios, que caberiam bem nas duas ênfases, né? Isso, em alguma medida, acontece também com a de processos psicossociais, mas essas duas, elas têm... essas duas, desenvolvimento e processos clínicos, elas têm, como é que eu vou dizer, se unificado, a tendência é que elas se unifiquem, tá? Então, o que acontece? Né? Quando vocês chegam no 7º período do curso, considerando o nosso percurso padrão, o aluno regular, vocês fazem a escolha de uma dessas 3 ênfases, tá? Esse processo, ele é feito, então, quando vocês estão concluindo as disciplinas obrigatórias do percurso ingressante, que é aquele que vai do 1º ao 7º períodos. A última disciplina desse percurso é a disciplina de ética profissional, que a maioria de vocês faz de forma adiantada, né? Mas seguindo a sequência do padrão do nosso currículo, seria a última disciplina desse percurso. Estando fazendo já essa última disciplina ou as últimas disciplinas do percurso, vocês podem enviar para o colegiado, no prazo estabelecido, que geralmente é o final do 1º mês, início do 2º mês de aulas, o formulário de escolha de ênfase, tá? Então, vocês vão optar por uma das ênfases e essa opção vai guiar a trajetória de vocês nos próximos 3 semestres ou mais que vocês terão disponíveis para fazer a ênfase, tá? Uma pergunta, já vou colocando, né, perguntas que costumam chegar. Escolhi a ênfase, eu preciso ficar nela para sempre, né, até me formar? Não. A qualquer momento, né, até você se formar, você pode fazer a opção por trocar de ênfase, tá? Você pode, você tendo tempo ainda, né, no seu percurso, você pode iniciar a outra ênfase desistindo da primeira escolha. Basta para isso você encaminhar novamente o formulário de escolha de ênfase e indicar que você está mudando o seu percurso de ênfase. Bom, que atividades vocês precisam estar atentos para cursar nas ênfases? Quando vocês entram na ênfase, a carga horária de disciplinas optativas gerais e de atividades acadêmicas complementares, ela aumenta, tá? Então, mesmo quem já concluiu a carga horária prevista até o 7º período, vai observar que agora essa carga horária passa a ser maior. Então, vocês ainda têm que cumprir carga horária de optativas gerais e de AAO, tá? Que são as atividades do tipo pesquisa, extensão, vivência e monitoria. Além disso, vocês têm as disciplinas obrigatórias de ênfase, lembrando que vocês já fizeram todas as obrigatórias do percurso ingressante, então agora vocês têm mais 3 obrigatórias a cumprir. Seminário Interdisciplinar 1, 2 e 3 aparece para vocês como grupo OB de obrigatória, tá? Então, elas são as 3, têm oferta no mesmo dia e horário, terça-feira pela manhã, de modo que vocês gastam pelo menos 3 semestres para cumprir essa carga horária de obrigatórias de ênfase, tá? É desejável que elas sejam feitas nessa ordem, 1, 2, 3, mas elas não têm necessariamente um sistema de pré-requisitos, então vocês podem fazer na ordem que achar mais interessante, lembrando que isso tem um impacto na matrícula. Se você resolve começar pela 3, vai haver uma inconsistência na sua matrícula, vai estar constando que você está pulando disciplinas de 2 semestres anteriores, tá? Significa que você não tem preferência
de vaga nessa disciplina, mas é possível alterar essa ordem. Além disso, vocês têm que fazer disciplinas optativas de ênfase, que são as do grupo G1, G2 ou G3, cada uma correspondente a uma das ênfases, tá? E além disso, o estágio curricular, que é, digamos assim, a grande novidade que se torna atividade obrigatória nesse percurso de ênfase, tá? Então, o estágio curricular aparece como grupo EC, e ele é dividido em duas atividades, o estágio curricular de ênfase e o estágio especial. Vou explicar um pouquinho mais falando das cargas horárias, tá? Que é isso aí também, muita gente chega ao final do curso, né, meio desorientado sobre o que falta fazer para se formar, né? Como fazer as contas. Isso porque a gente tem dois grupos de atividades, né, que são as optativas gerais e as AAO, que não tem uma carga horária fixa, a carga horária delas é flexível, né, e além disso é uma carga horária que aumenta quando vocês entram na ênfase, então às vezes isso gera bastante confusão. Mas, falando então dessa carga horária, vejam bem, as disciplinas optativas gerais, se você está fazendo o percurso padrão sem formação complementar aberta, que é o percurso que a maioria de vocês faz, vocês têm que cumprir uma carga horária mínima de 480 horas até um máximo de 120 horas, tá? De optativas gerais, são as G9. Não quer dizer que vocês não possam fazer carga horária a mais de G9. Podem fazer enquanto estiverem frequentando o curso. Só que essas horas a mais, elas vão entrar como atividades não enquadradas na sua formação. Elas aparecem no seu histórico, mas elas não são enquadradas, ou seja, a carga horária delas não conta para vocês se formarem, tá? Se você está fazendo o percurso com formação complementar aberta, essa carga horária, ela diminui de 240 até o máximo de 480 horas. Tá? Além disso, você tem que fazer, então, as atividades complementares, as AAOs, que vão de 240 a 480 horas no percurso sem FCA e 120 a 360 com FCA. Tá? É importante vocês ficarem atentos a essa conta aqui embaixo, tá? G4 mais G9 tem que dar 960 horas no percurso sem formação complementar. E 720 horas no percurso com formação complementar. Porque aí vai somar aqui mais as 240 horas da formação complementar e vai fechar de novo em 960. Tá? Então, essa é a conta, lembrando que é sempre necessário respeitar o mínimo de cada uma das atividades. Obviamente, se você fez o mínimo de uma, você tem que fazer o máximo da outra, tá? Respeitado o mínimo, você pode fazer qualquer quantidade aí a mais, né, fechando em 960 horas ou mais, se você tiver interesse e disponibilidade de tempo. Além disso, vocês têm que fazer as disciplinas obrigatórias de ênfase, que são os seminários 1, 2 e 3, que somam 180 horas, e as optativas de ênfase, que somam 360 horas, tá? São 120 horas na própria ênfase, então seria o total de 2 disciplinas, porque as optativas de ênfase todas têm 60 horas, tá? E você poderia fazer 240 horas dessas, né, nas outras ênfases. Isso é especialmente importante para os alunos que estão nas ênfases de processos psicossociais e processos de desenvolvimento e avaliação, que a gente tem vivido nos últimos semestres uma carência na oferta de disciplinas, tá?
De social, espero que não vá acontecer mais, visto que a gente tem novas professoras da área que acabaram de chegar nesse semestre, né? Mas é um problema que vai prevalecer ainda, né? Vai acontecer ainda na ênfase de processos de desenvolvimento. Então, é bom vocês estarem atentos a isso, tá? Para não ficar com não ficarem muito ansiosos na hora da matrícula. Um detalhe é que vocês não conseguem fazer a matrícula na primeira ou segunda ou terceira fases nas optativas de outra ênfase que não a sua. Você precisa solicitar a matrícula no acerto de matrícula, tá? Que seria a nossa quarta fase. Bom, além disso, vocês... Oi? Licença, desculpa. É porque a gente já tem algumas perguntas no chat. Eu queria saber de você, se você quer que espere terminar a exposição, ou a gente pode levantar para você. Porque elas têm relação com o que você está pontuando. Pode. Então, eu vou ler aqui para você algumas. Tá. A Helena perguntou: a ementa das disciplinas obrigatórias é fixa ou cada semestre muda? Ela muda cada semestre. Os professores têm a liberdade de ofertar as disciplinas. Quando não são disciplinas que têm uma procura constante, como, por exemplo, acontece com Gestalt terapia, um exemplo, tá? Que é oferecida semestre sim, semestre não, a gente pede para os professores evitarem a oferta a cada três semestres. Então, ofertou um, fica 2 sem ofertar, tá? Então, tem uma grande variação. Eu recomendo que vocês nunca se baseiem na oferta de um semestre das optativas de ênfase para pensar no que vai fazer no semestre seguinte. Ok, aí eu vou ler as outras. Ok. Obrigada. E todas as ênfases fazem a mesma disciplina, seminários ou é separado? São juntas. As obrigatórias de ênfase são feitas pelos alunos das 3 ênfases juntos. A Helena também pergunta: essa carga horária extra permitida em categorias que já completamos as horas entra na conta do NSG ainda, mesmo que não conte para a formação? Não. A carga horária de A a O, tá? E de disciplinas feitas a mais não entra nessa conta, tá? Agora, as disciplinas de ênfase e os estágios curriculares, que são aqueles que eu vou explicar daqui a pouco, que vocês se matriculam neles no início do semestre, essas contam, tá? Okay. A Mariana perguntou também o que são consideradas formação complementar. Tá. A formação complementar, Mariana, é um percurso que você pode fazer junto com o seu percurso de graduação, a partir do segundo período até o nono, né? No 10º eu não vou dizer que pode, porque não dá tempo, tá? Assim, se você estiver planejando se formar ao concluir a parte obrigatória do 10º período. Mas você pode, a qualquer momento, apresentar ao colegiado uma proposta de formação complementar aberta. Ela consiste num conjunto de disciplinas de outra área, de outro curso, tá? Não precisa ser necessariamente de um só curso, mas elas têm que se configurar como uma área específica. E essas disciplinas vão contribuir para o aprofundamento da sua formação em psicologia. Para fazer a formação complementar, você apresenta ao colegiado, pelo Moodle, a qualquer momento, tá, durante o semestre, o projeto de formação complementar, em que você prevê as disciplinas que vai fazer e você faz uma justificativa em que essas disciplinas vão contribuir para a sua formação. E você é autorizado, então, a cursar essas disciplinas a partir do semestre seguinte, tá? Uma coisa importante, essa formação complementar, ela é lançada para vocês quando vocês fazem a escolha de ênfase, tá? É uma questão da configuração do sistema da UFMG para o nosso curso. Então, você vai fazendo essas disciplinas e elas vão constar para vocês no histórico ou como formação livre ou como carga horária não enquadrada. Quando vocês entram para ênfase, vocês
quem já fez o pedido viu lá que no formulário tem uma opção de você marcar percurso com FCA. Então, se você marca ali, a gente vai lançar isso para você no sistema e depois você já pode pedir o aproveitamento dessa carga horária, caso você já tenha começado a FCA, você pode pedir o aproveitamento dentro da carga horária de FCA, que vai fazer com que diminua o máximo e o mínimo que você tem que fazer de optativa geral e AAO. Tá? Ok. Érica, a gente tem 5 perguntas no chat e 2 pessoas com a mão levantada. Aí você continua e você prefere terminar a exposição principal? Vamos andar mais um pouquinho? Eu estou no metade da apresentação. Pois é, e aí a gente retoma. Pode ser? Okay. Pode ser, Érica. Obrigada. Gente, então fechando essa questão da carga horária, das atividades a cursar, vocês têm ainda o estágio, tá? Que são 480 horas divididas em 2 tipos de estágio. O estágio especial, que é o estágio feito fora da UFMG, tá? Sem necessidade de matrícula, mas com outros procedimentos necessários, que eu vou explicar daqui a pouco. E o estágio curricular de ênfase, que são 240 horas também, e que vocês precisam fazer 120 horas na própria ênfase e as demais à escolha. Vocês podem fazer, então, 120 horas em uma segunda, ou 60 em uma e 60 em outra, tá? ênfase, ou vocês podem ainda dispensar 120 horas dessas que vocês vão fazer em outra ênfase, tá? Com carga horária de estágio especial. Então, essa é a nossa proposta de estágio. Então, vocês podem fazer também, obviamente, as 240 horas na própria ênfase. Não é obrigado a fazer metade fora em outra ênfase, não, tá? É só uma maneira que a gente encontrou de flexibilizar um pouco a questão dos estágios de ênfase. Bom, o que causa grande ansiedade? Como fazer o estágio curricular, né? Então, eu preparei aqui um passo a passo, tá? Então, falando primeiro do estágio curricular mesmo, que é o estágio que vocês fazem com orientação direta de um professor do curso. Primeira coisa, atenção ao período de seleção, que sempre acontece ao final do semestre, no último mês de aulas, para o início no semestre seguinte. Significa que agora, em agosto, tá? Meados de agosto, a gente vai fazer a seleção dos estágios para o primeiro semestre, o segundo semestre de 2021. Tá? Então, a gente divulga no Instagram e no Facebook do colegiado, e dependendo da antecedência com que os professores nos mandam, a gente envia também por e-mail para vocês. Tá? Os professores colocam critérios para essa seleção. Isso é uma questão problemática, nós temos consciência disso, estamos buscando alternativas para resolver, mas no momento tem acontecido assim. Os professores colocam critérios que geralmente são o critério de estar na própria ênfase, então a prioridade, obviamente, é do aluno da ênfase em que está sendo ofertado o estágio, embora ele possa, e até a gente incentiva que seja aberto para alunos de outra ênfase, né? E preferencialmente o aluno já deve ter, durante, né, o seu percurso ingressante, feito alguma atividade relacionada àquela área de estágio, tá? Então, vocês precisam se inscrever para o processo seletivo, principalmente agora no ensino remoto, em que os processos são todos remotos, tá? Então, é preciso estar atento à seleção. Geralmente, vocês enviam algum documento necessário, ou uma carta de intenção, ou só o próprio nome, para o professor, vai depender do que ele pede, tá? E vocês têm que estar atentos também a como se dará o processo seletivo. A gente tem também professores que fazem entrevista,
individual, entrevista coletiva, que selecionam a partir de uma carta de intenção. Então, é importante estar atento a esse processo. É importante também estar atento para o resultado, tá? Ninguém é reprovado no processo de seleção, vocês são classificados. Então, geralmente, a gente tem 12 vagas, né? Considerando que alguns estágios, alguns alunos continuam de um semestre para o outro, não falei isso ainda, mas é possível continuar, né? Você fazer até um ano do mesmo estágio, então você não precisa participar novamente do processo de seleção. E com isso, às vezes, o número de vagas abertas naquele semestre é menor do que as 12 vagas. Então, você precisa ficar atento a quantas vagas foram divulgadas e qual a sua classificação. Se você está classificado dentro do número de vagas, o que quer dizer que você foi selecionado nesse primeiro momento. Qual o procedimento, então? Você vai realizar a matrícula no estágio na primeira fase da matrícula pelo sistema, tá? Os estágios vão aparecer para vocês e vocês vão observar, né, o nome do estágio e se matricular. Isso se foi um estágio da sua ênfase. Se foi um estágio de outra ênfase, ele não vai aparecer para você. É o mesmo que acontece quando você se matricula em disciplina de outra ênfase. Você vai solicitar a matrícula durante o processo de acerto de matrícula, tá? Já iniciado o semestre. Geralmente o acerto acontece na primeira semana de aula. Gente, não é automática essa matrícula, foi aprovado, está matriculado. Então, você tem que se matricular, tá? E outra coisa, estou na dúvida, não sei se fui selecionado ou não, eu vou me matricular de qualquer jeito, tá? Você está, ao fazer isso, impedindo que o colega que foi selecionado se matricule, caso você esteja fazendo a matrícula, né? E você tenha vamos supor, um NSG maior que o dele, tá? Ou ele é um aluno de outra ênfase e vai fazer a matrícula depois. Significa que depois o que a secretaria vai ter que fazer? Conferir a lista dos matriculados, retirar quem não está selecionado e chamar os outros alunos. Tá? Então, eu peço encarecidamente que, se você não está selecionado dentro daquele número de vagas disponíveis, que você não se matricule, porque você vai ser desmatriculado depois, tá? E pode acontecer de um colega que tinha direito à vaga ficar de fora e depois ainda ter que solicitar a matrícula no acerto, tá? Então, é importante ficar atento a esse resultado da seleção. Se foi selecionado para um estágio de outra ênfase, você vai solicitar a matrícula no acerto de matrícula, tá? Porque não tem como ele aparecer para você. Porque se ele aparece para você, aparece, né, como formação livre e aparece para todos os alunos da UFMG também. Não tem como a gente fazer essa restrição. Se você ficou como excedente, tá? Você vai aguardar o acerto de matrícula e o contato do colegiado, que será feito caso haja alguma desistência. Então, nós vamos ou mandar um e-mail ou telefonar para o número que você tem registrado no sistema, tá? Falando para você que tem a vaga e perguntando se você quer se matricular. Outra coisa importante, o máximo de estágio supervisionado que vocês podem fazer por semestre são 2, tá? Então, às vezes, a pessoa muito empolgada se candidatou a 4 estágios, passou em 3, vou adiantar e fazer esses 3, não pode, tá? O que você vai fazer é comunicar a desistência de uma das vagas para a qual você foi selecionada. Se você não comunicar, a secretaria vai excluir você de um dos estágios aleatoriamente. Então, é importante também não se matricular, porque a previsão na nossa grade curricular é de 2 estágios por aluno, tá? Durante a ênfase. Então, se você se matricula em 3, às vezes um colega que está precisando desse estágio para se formar fica sem a vaga, tá? Então, é importante respeitar isso. Para começar o estágio, é importante preencher no Moodle do colegiado também o cadastro para validação do seguro.
a UFMG paga um seguro para todos os estudantes que estão fazendo estágio obrigatório. Então, é importante vocês preencherem o cadastro para validação do seguro no Moodle, porque a cada mês a gente manda essa lista de alunos para o setor responsável fazer o pagamento do seguro, tá? Esse seguro, no momento, ele até não tem muito impacto, porque os atendimentos estão sendo feitos online, mas é importante vocês terem esse hábito. Depois eu vou falar também no estágio extracurricular, porque é o que dá uma certa garantia, né, de legalidade do seguro e que tem a cobertura no caso de algum acidente ou incidente com vocês no momento, né, de ida, vinda ou realização do estágio. Tá? Outra questão, o estágio, ele às vezes prevê mais de 60 horas, às vezes prevê 30, 90, 120, tá? Mas a gente só consegue lançar no sistema para a matrícula de vocês 60. Então, se você se candidatou ao estágio, que lá na hora da divulgação estava previsto 90 horas, por exemplo, ao final você pede ao professor ou professora uma declaração da carga horária extra que você fez nesse estágio, e no semestre seguinte você pede o aproveitamento da carga horária, no prazo que é divulgado pelo colegiado. Tá? E vocês vão ver os alunos que estão fazendo estágio de outra ênfase, que ele aparece como formação livre. Né? O que fazer nesse caso? No semestre seguinte, pelo Moodle do colegiado também, você pede o aproveitamento desse estágio como estágio de ênfase. Tá? Não é possível pedir esse aproveitamento, gente, nem do estágio, nem da optativa de ênfase, com a atividade em curso. É preciso que ela tenha sido concluída, a nota lançada e o diário fechado pelo professor, para que a gente possa conseguir fazer o aproveitamento e jogar essa atividade como atividade da sua ênfase, tá? Bom, e o estágio especial, né? Como fazer? Então, esse estágio especial, ele fica mais por conta de vocês. Vocês fazem o contato com o campo de estágio ou, né, ficam sabendo que está havendo algum processo de seleção. Gente, eu estou vendo um monte de erro, peço desculpas, tá? A língua... O meu PowerPoint estava aqui configurado para inglês, então algumas coisas eu vi que ele corrigiu aqui, e eu descorrigi, digamos assim, mas algumas coisas passaram, tá? Então, vocês vão verificar, fazer o contato com o campo de estágio ou participar do processo seletivo, verificar se tem um profissional da psicologia para supervisionar o estágio, tá? O estágio especial, ele só é validado se tem um profissional psicólogo no campo orientando vocês, supervisionando, tá? Não pode ser médico, não pode ser administrador de empresas, não pode ser pedagogo, tem que ter um psicólogo. Você pode até fazer estágio numa instituição em que há uma equipe e quem vai te orientar diretamente, vamos supor, é um médico. Mas essa equipe tem que ter um psicólogo que vai participar do planejamento das atividades, tá? Sem psicólogo não é estágio em psicologia, é estágio em medicina, em pedagogia, em administração, tá? Então, vocês vão, depois disso, preencher os documentos de formalização da atividade de estágio. São 3 documentos, tá? A proposta de convênio com a Fafiche, o termo de compromisso e a proposta de estágio, tá? E vocês vão encaminhar esses documentos já preenchidos e assinados pelo Moodle do colegiado. Outra coisa importante, o plano de estágios, ele precisa dos dados de um professor orientador que vai acompanhar o seu estágio, tá? Então, tem que ser vocês precisam fazer o contato com o professor do curso de psicologia que possa acompanhar o seu estágio. O que é esse acompanhamento?
No caso de alguma dúvida sobre as atividades que você está fazendo, se você está pensando, questionando se aquela atividade é ou não uma atividade de formação em psicologia, se ela condiz com o código de ética, o que está previsto para a gente fazer, esse professor é uma referência que vocês têm. Além disso, esse professor é quem vai, ao final, assinar corrigir o seu relatório final de estágio, e dar a nota e entregar, né, permitir que essa nota passe a constar para você como estágio especial, tá? Então, é importante ter esse professor orientador. Caso não consigam um contato com nenhum professor, isso é importante, sobretudo para quem entrou agora no remoto, né? Que, eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas esse estágio especial, ele pode ser feito por vocês a qualquer momento do curso, tá? A diferença é que, se ele foi feito até o 7º período, ele vai ser aproveitado como vivência profissional dentro do grupo de AO, das G4. Se ele foi feito a partir do 8º, ele vai contar como estágio especial, tá? Embora possa contar também como vivência, se for do seu interesse, tá? Mas é importante ter esse professor orientador, e caso vocês, então, não consigam o contato com esse professor, principalmente, como eu estava dizendo, o pessoal que entrou, né, já na época do ensino remoto, ou só teve contato com os professores do 1º e 2º períodos, né, e agora já está no 5º, então, pode mandar um e-mail para a coordenação, e nós vamos ou colocar vocês em contato com o professor, ou nós mesmos, eu ou o Renato, vamos nos colocar nesse papel de professor orientador, tá? Bom, preenchidos todos os documentos assinados, vocês vão enviar para o colegiado pelo Moodle, tá? A qualquer momento do semestre, mais uma vez o inglês aqui, antes do início do estágio, tá? Preferencialmente antes. A gente costuma dar um prazo de até 2 semanas do início para vocês entregarem esses documentos. Se entregou depois, já fiz 2 meses, a gente não assina retroativo, começa a valer a partir da data da assinatura dos documentos pelo colegiado, tá? Fora que é ilegal você fazer estágio sem a entrega de documentos, tá? Porque se você não está vinculado àquela instituição através de um termo de convênio para estágio, o que você está fazendo lá é exercício ilegal da profissão, que é passível de processo, inclusive, tá? Então, é muito importante vocês fazerem essa formalização dos estágios. Aí, às vezes, alguém fala assim, mas eu não vou aproveitar esse estágio, eu estou fazendo só pela bolsa ou só pela experiência. Ainda assim, é importante, tá? Ter toda essa documentação, porque se há uma denúncia, e há muita denúncia no Conselho de Psicologia sobre estagiários irregulares, tá? Se há qualquer denúncia, você está respaldado pela universidade de responder a algum processo. Bom, em seguida, então, né, você preenche também o cadastro para validação do seguro do estágio, a não ser quando a instituição coloca lá no termo de compromisso que está pagando o seguro para vocês. Quando são empresas grandes, tá? Geralmente, eles pagam esse seguro para vocês. Quando é uma instituição menor, ou às vezes uma instituição pública, como, por exemplo, uma escola X vinculada à prefeitura, esse estágio fica por nossa conta. Por isso que é importante também fazer o preenchimento do seguro. Bom, você então vai realizar o estágio, obviamente, cumprindo o que está na proposta de estágio. Depois de terminado, vai fazer o relatório final para correção pelo professor orientador e entregar o relatório final e formulário de aproveitamento pelo Moodle em prazo específico, que é o mesmo prazo no meio, como aconteceu até a semana passada,
o prazo de aproveitamento de estudos, tá? Se não quer aproveitar os créditos, basta encerrar. Se você fez o convênio só para aquele estágio e a pessoa, a instituição, não pretende resolver outros estagiários, vocês podem enviar um termo de rescisão de contrato, de convênio, tá? Mas não é obrigatório. Uma outra questão, falando de convênio, se a empresa ou instituição ou o profissional com quem vocês vão fazer o estágio já tem um convênio com a UFMG ou com a Fafiche, não é preciso fazer outro, tá? Se ele ainda estiver no prazo de validade. Então, se sabe que já tem colegas da psicologia fazendo estágio, nesse caso não é necessário fazer outro convênio, tá? Bom, é isso. Por coincidência, uma muito feliz coincidência, a gente acabou de fazer as orientações gerais para os estagiários, um manual para estudantes, e ele está, se não está ainda, ele vai ficar disponível no nosso site do colegiado daqui a pouquinho, tá? Lá tem todas essas orientações que eu passei para vocês aqui agora. Vocês vão entrar, então, aqui nesse link, fafiche.fmg.br/copsi. Inclusive, recomendo que vocês deem uma olhada nessa questão da carga horária que eu falei, do que é FCA, a carga horária de cada atividade, tudo isso tem essas informações no nosso site, no manual do estudante, tá? Então, vocês vão em vida acadêmica, manuais e guia de orientações para estágio em psicologia, tá? Antes de encerrar essa fala, eu queria ver se o Luciano já está presente, que o Luciano foi o idealizador desse guia, e queria que ele falasse rapidamente para vocês o que é o guia. Oi, Érica. Ei, Luciano. A Mariana está com mão levantada desde a hora que eu entrei. Talvez ela Você quer que ela fale primeiro? Pode ser. Gente, eu vou tirar aqui então, tá? Eu vou compartilhar com vocês, vou só fazer essas correções que ele fez sozinho aqui para o inglês, tá? Então, tem aqui um Fale Conosco. Em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com o monitor ou monitora do Entre Linhas, que é a referência da sua turma, com o pessoal do apoio ao estudante, que o Luciano é a referência que vocês mais conhecem, que está aqui presente, mas com qualquer outro colega do apoio também, que é uma equipe grande, e ler o material disponível no nosso site, tá bom? Deixa eu parar de compartilhar aqui para a gente ver quem vai falar. A Mariana abaixou a mão, acho que tinha sido. Não, posso falar? Pode falar, Mariana. Boa noite, obrigada, Érica, obrigada a todo mundo que está por trás dessa aula, muito necessária, eu acho. E uma dúvida que eu tenho é se eu tenho que cumprir as 120 horas de formação livre antes de entrar para a ênfase. Ah, sim, é uma dúvida muito importante, Mariana, que eu esqueci de colocar aqui. Não, a formação livre ela pode ser cumprida até você estar no último período, tá? E vocês têm que ficar atentos, porque tem gente que se esquece da formação livre. E aí chega no 10º período, tem tudo para formar, mas não tem formação livre. E uma péssima notícia, as horas de formação livre a gente não consegue dispensar com nada, tá? A não ser com disciplinas cursadas em outros cursos antes do seu ingresso no curso de psicologia, seja cursadas na UFMG, seja cursadas em outras instituições. Então, a gente não consegue lançar no sistema, a gente até fez o teste agora, um mês atrás, porque alguns alunos vieram exatamente com essa questão, esqueceram da formação livre, estariam aptos a se formar, e não pode, tá? A gente não consegue dar dispensa dessas horas. Então, você tem até o último momento, o último período do seu curso para fazer, mas é bom estar atento também a essas horas. Tá bom? Ok, obrigada, Érica. De nada. Quer falar, Luciano? Eu só vou dizer que já está disponível lá no site, está disponível desde
desde hoje mais cedo. Mas daqui a 5 minutinhos vai sair lá no Instagram também a divulgação oficial. Então, se vocês puderem ajudar divulgando para os seus colegas e tudo mais, porque são informações importantes, muita gente procura a gente para falar disso. E a sessão de dúvidas, a gente pode cada vez mais aumentar, e eu tenho interesse de aumentar um pouco mais. Então, se vocês ainda acharem que tem alguma dúvida, vão colocando lá no comentário, dando feedback para a gente saber se está ajudando mesmo, se as informações estão boas para vocês, estão compreensíveis, porque a intenção é que a informação seja acessível mesmo. Então, dê um feedback lá para a gente agradece muito por isso. Acho que é só. Luciano, quero aproveitar a sua presença para agradecer o esforço, né, na organização dessas orientações, né? O Luciano está no AEP desde sempre, né, Luciano? Desde a criação do projeto, ainda como projeto de monitoria, né? E ele é muito organizado e se propôs, né, a colocar essas informações na forma de manual para vocês. Né? Então, agradeço muito, Luciano, né? Como diz a Gabriele, salvando graduações também desde sempre. Obrigada pelo esforço e por ter vindo aqui hoje, né? Apresentar o manual, né? E foi coincidência que eu já tinha, né, acertado a data da apresentação aqui e estava planejando, né, o que eu ia apresentar, e o Luciano me manda, né, para eu revisar a cartilha, né, esse manual. Então, foi uma feliz coincidência que ele está pronto hoje. Luciano, parece que ele está com acesso bloqueado, depois você olha isso lá para nós. Um pouquinho antes de entrar aqui também eu conferi e não consegui. Mas como você disse que estava programado para mais ou menos 7 horas, pode ter dado algum bug lá. Tá? Vou tentar isso agora. Ok. Obrigadíssima, Luciano. Obrigada por sua apresentação, que eu acho que todo mundo gostou muito. A gente teve muitas movimentações aqui no chat, eu fui acompanhando. Tem algumas perguntas que elas se relacionam ao Luana e ela. Mas eu vou voltar lá um pouquinho, assim. Aí você responde. A Helena perguntou que a carga horária extra permitida em categorias... não, calma. Voltou um pouquinho essa aqui. Nós continuamos matriculados no curso até que todas as cargas horárias sejam aproveitadas, certo? Por exemplo, se já completei todas as optativas e obrigatórias, mas ainda não integralizei meus estágios, eu posso me manter no curso? Pode, só que precisa se matricular em alguma atividade no semestre, tá? Seja numa optativa geral, seja numa outra optativa de ênfase, mesmo não precisando da carga horária. Porque se você não faz a matrícula nessas atividades que precisam ser cumpridas via esse vínculo de matrícula, né, você é desligado. Então, tem gente que fala, não, no semestre que vem eu vou só fazer estágio especial, não vou me matricular em nada. E aí recebe o e-mail do DRCA avisando que foi desligado, tá? Então, é importante, faz uma matrícula numa disciplina de formação transversal, numa disciplina de 15 horas, porque a matrícula é necessária para você manter o vínculo com a universidade, tá? Ok. Aí 2 pessoas perguntaram se essa carga horária que aumenta na ênfase, ela passaria as 960 horas ou não. E aí a Helena, ela deu uma resposta que eu vou ler, porque eu acho que ela está correta, aí você só dá um ok. Ela falou que essas horas G4 mais G9 igual a 960 horas se mantém durante todo o curso. O que a Érica comentou de aumentar depois que entra na ênfase é porque o número que está na integralização de créditos no SIGA, enquanto ainda estamos no percurso padrão, é por volta de 720 horas. E aí, quando entramos na ênfase, esse número aumenta para, entre aspas, para 960 horas. Exatamente isso. Certinho. E aí, a Bianca perguntou como que a formação transversal entra na conta. Foi no momento que você estava falando das cargas horárias. Ah, tá. A formação transversal,
ela fica, muitas vezes, para vocês como carga horária de formação livre ou não integralizada, tá? O que você tem que fazer? Duas coisas. Ao concluir a carga de formação transversal, enviar um e-mail para a Secretaria da Formação Transversal pedindo seu certificado. E, ao mesmo tempo, tá? Mas de forma independente, mandar para a gente no colegiado o formulário de FCA como a proposta da formação transversal e com a previsão. Então, nesse caso, a FCA pode ser pedida depois de cursada, porque aí você vai colocar no formulário as disciplinas que você fez na formação transversal e que você quer que compute para você como FCA, porque o nosso currículo, como ele é um currículo, né, embora para vocês talvez apareça uma versão de 2015 ou 2016, ele é um currículo de 2009, tá? Então, em 2015, 2016 teve algumas alterações, mas é basicamente o mesmo currículo. E ele não previa ainda a formação transversal, que é uma coisa nova, deve ter uns 4, 5 anos na UFMG. Então, até que a gente tenha uma nova versão curricular, a formação transversal, ela entra para vocês como FCA. Se não quiserem, as disciplinas ficam lá, abatem a carga horária de formação livre que vocês têm que fazer, mas não é contada, tá? Então, para que seja contada, é preciso pedir o reconhecimento como FCA. Isso pode ser feito até o final, até o último semestre do curso, caso as disciplinas já tenham sido todas cursadas. Ok? Júlia, certinho, obrigada. A Júlia perguntou: quando se troca de ênfase, o aluno é desligado dos estágios da primeira opção da ênfase em que estava matriculado, mesmo que não tenha completado 2 semestres no estágio? Sim, esse estágio passa a ficar como formação livre. E aí depois ele tem que pedir de novo o aproveitamento como estágio de ênfase, tá? Então não perde, só que tem essa tramitação aí que a secretaria não faz de forma automática porque não sabe quais são os planos do aluno. Às vezes ele não quer mais considerar aqueles estágios, tá? Ok. A Débora perguntou que para a formação complementar aberta eu não posso usar disciplinas que já cursei anteriormente, né? No caso, ela ingressa por reopção de curso. Não pode, tá? A formação complementar aberta no regimento da universidade, nas normas, ela consta como um percurso complementar planejado durante a graduação com aprovação do colegiado. Então, essas disciplinas feitas, né, embora às vezes sejam extremamente pertinentes, né, e coubessem numa formação complementar, elas não podem ser aproveitadas porque não houve esse planejamento antes delas serem realizadas. Ok. A Ilana perguntou: se eu estiver prestes a formar e ainda estiver em um estágio de outra ênfase, há um momento extra de aproveitamento de créditos ao fim do semestre para que eu não perca essas horas? Sim, até para que consiga formar. Então, no final do semestre, a gente abre, vocês já devem ter recebido alguns e-mails com essas informações e sem entender nada, provavelmente, né? Mas a gente abre um prazo para aproveitamento e dispensa de atividades para os formandos daquele semestre. Então, na última semana de aula, a gente já divulga esse prazo, geralmente a partir do dia seguinte ao término oficial do semestre, e a gente começa a receber esses formulários. Isso não é lançado automaticamente, né, de imediato, porque a secretaria precisa esperar o fechamento dos diários pelos professores, e alguns fazem isso no último dia do prazo. Então, a partir do último dia para fechamento de diário, que está lá no calendário da UFMG, a gente começa a fazer o lançamento desses aproveitamentos, tá? Então, de estágio especial, de optativas de outra ênfase, formação transversal que ainda estava em curso, ok? Ok.
O Rafael perguntou, e aí foi no momento que você estava falando sobre o estágio especial, ele perguntou assim: esse estágio, em outro momento que não seja a ênfase, requer essa documentação também? Eu acho que você passou um pouco por isso na apresentação, né? Requer também, porque ele pode ser aproveitado por dois motivos, porque ele pode ser aproveitado como vivência profissional, então ele tem que estar regularizado, e segundo motivo, e talvez mais importante, por uma questão legal, tá? Gente, qualquer atividade de estágio, pensem nisso, o estágio ele tem que ser acertado entre as partes, entre a instituição que oferta ou a pessoa que oferta e a instituição em que vocês estão matriculados, tá? Para você ser estagiário, você tem que ser aluno de um curso. Então, não existe estagiário, por exemplo, a pessoa que já se formou ou que, vamos supor, terminou o ensino médio e não quer, ou não ingressou ainda no ensino superior, vou fazer estágio. Não existe estágio avulso assim, tá? O estágio, ele pressupõe que você tem um vínculo de estudante com uma instituição de ensino, tá? E o que garante que esse estágio é, de fato, uma atividade de estágio é o convênio, o termo de compromisso e a proposta de estágio. Fora isso, eu repito, é exercício ilegal da profissão, tá? E, gente, muita gente fala, né, são as burocracias do colegiado. Né? São também, né, burocracias institucionais, mas são muito necessárias, porque são elas que protegem vocês de serem colocados para fazer atividades que não são atividades de estágio, né? Você faz um contrato de estágio, o que você vai fazer? Tirar xerox. Isso não é estágio em psicologia, você não precisa fazer curso de psicologia para tirar xerox. Vou organizar a sala de atendimento do psicólogo. Né? Por favor, não é atividade de estágio em psicologia. Então, é o que garante vocês de estarem numa atividade, né? E não serem obrigados a fazer tarefas que não são para sua formação como psicólogo, e o que garante a legalidade da atividade. Eu estou fazendo atendimento clínico. Se você não é estagiário, o que você está fazendo é exercício legal da profissão. Tá? Então, é muito importante ter isso em mente, que não é só mera burocracia nossa. Tá? Ok, obrigada, Erika. A Helena também perguntou se o estágio curricular interno ele tem alguma vaga com bolsa? Não. Nenhum estágio interno tem bolsa, tá? Nenhum. Às vezes tem bolsa de atividade de extensão, de monitoria, de pesquisa, mas de estágio não. Okay. A Elisângela está perguntando que se agora com o ensino remoto emergencial, como está ficando a entrega de documentos do termo de compromisso do estágio? Pergunto isso porque a instituição em que estou estagiando foi a última a assinar os documentos, portanto, o colegiado tem somente as vias incompletas, entre aspas. Tá, você vai encaminhar para a gente de novo pelo Moodle. Provavelmente, se a gente já assinou antes, foi também pelo Moodle. Eu não sei se que a instituição, não sei se foi um desses casos, que a instituição se recusa a receber documentos que a gente envia assim, mas provavelmente foi. Então, você vai enviar de novo para a gente pelo Moodle para ficar arquivado lá no seu nome, tá? Ok. O Diogo perguntou, boa noite. O estágio especial é obrigatório ou é uma opção do aluno fazer ou não tal estágio fora da universidade? Não, é obrigatório. 240 horas de estágio especial e 240 horas de estágio supervisionado, tá? Ok. A Júlia perguntou, quando a instituição do estágio solicitar outros documentos, devemos mandar eles pelo Moodle juntamente com os formulários do site do colegiado? Sim. Se a instituição tem documentos próprios, e se eles são equivalentes aos nossos, termo de compromisso, plano de estágio e convênio, vocês podem mandar o documento da própria instituição e pedir o professor orientador para assinar em algum lugar, tá? Que algumas instituições, inclusive, se recusam a assinar os nossos, principalmente quando são instituições públicas,
tá? Então, nesse caso, vocês podem mandar o documento da instituição. E se pedem documentos a mais, também vocês mandam tudo junto e colocam um recadinho lá para a gente que a instituição está pedindo esses outros documentos. Agora, se a instituição está pedindo alguma declaração, tá? De que você é aluno, de que você é matriculado, aí vocês mandam por e-mail o pedido dessa declaração que a gente faz para vocês. A Helena perguntou, de todas as cargas horárias, quais são flexíveis? Exemplo, estágio interno e externo, matérias, estágio da própria ênfase de outra, etc. São só essas, Helena. Essa flexibilidade tem nos estágios da própria ênfase e optativas da própria ênfase e as de outra ênfase, tá? A outra flexibilidade que tem é na quantidade de A a O e optativa geral, que é a flexibilidade de carga horária, tá? Agora, como a gente está no ensino remoto, a gente está num momento de exceção. Então, não sei se vocês já viram, a gente tem uma resolução, que é a resolução 3 de 2020, que está lá no site do colegiado também, que ela prevê uma flexibilização para os formandos daquele semestre. Então, ela está válida ainda esse semestre, embora ela seja a resolução tenha sido feita para os alunos formandos de 2020/1, ela ainda está válida, tá? Provavelmente ainda estará válida no semestre que vem, mas para 2022 talvez não, tá? Porque 2022 a gente provavelmente, né, se tudo correr bem, já vai ter a retomada de algumas atividades presenciais. Provavelmente, tá, gente? Não é para criar pânico que todo mundo vai ter que estar aqui dia 1º de janeiro de 2022, não. E eu estou falando de semestre, então o 1º de 2022 vai começar mais para frente, né? Não é exatamente no início do ano. Então, nessa resolução, Helena, a gente tem algumas flexibilizações. Por exemplo, carga horária de extensão, cujo projeto, né, teve como atividade atendimento ao público com relação a algum tema de psicologia, a gente está podendo dar a dispensa dessa carga horária a mais como carga horária de estágio. A gente está dando dispensa de seminários 1, 2 e 3 com carga horária de optativa a mais, de ênfase, ou carga horária de cursos e minicursos realizados em congressos. Então, dá uma olhadinha na resolução 3 de 2020, que está no site do colegiado, que ali tem previsto o que pode ser flexibilizado para os formandos deste semestre, 2021/1, e para o próximo, 2021/2, visto que a nossa decisão tem sido de, a não ser que a universidade dê qualquer ordem em contrário, a nossa decisão do colegiado tem sido de manter o ensino totalmente remoto no curso ainda no próximo semestre, tá? Ok. O Diogo perguntou qual é a diferença entre optativas, percurso padrão para ingressantes, e optativas gerais. Nenhuma, é a mesma coisa. Ok. E o João Marcos está perguntando onde fica o formulário para planejar a formação complementar. Esse formulário está no Moodle do colegiado e está no site também, João Marcos. E o envio dele é pelo Moodle, tá? Ok. O Vitor está perguntando, acho que está relacionado com a flexibilização que você comentou, sobre o limite de AAO agora por categoria, 120 horas ou 180 horas. Se eu for fazer 180 horas, preciso fazer 120 horas de cada uma ou das 4 categorias? Não, na verdade, agora precisa fazer a carga horária toda, 480 horas, nas categorias que você quiser ou puder. Então, não, a gente não está considerando, isso foi uma flexibilização que a gente propôs também para os formandos, mas que a gente já discutiu no colegiado, ainda não transformou em resolução, mas vai transformar,
isso vai continuar valendo, tá? Não tem mais o máximo dentro de um mesmo grupo de atividades. Então, se você quiser aproveitar tudo como pesquisa, por exemplo, se tem muitas horas de pesquisa, pode aproveitar as 480 horas de pesquisa, tá? Ok. Gente, pesquisa é só um exemplo, tá? Pode ser extensão, vivência, monitoria. Helena perguntou se faço um estágio optativo em outra ênfase e depois não quero aproveitar como estágio optativo. Eu posso cortar as horas com formação livre? Helena, poder pode, mas não deve, tá? A gente fortemente recomenda que não, mas pode. Era a pergunta que eu não queria ouvir. Tá? Porque a ideia da formação livre é exatamente ter essa experiência com outras áreas de conhecimento, né? Ter o contato com alunos de outro curso, saber trabalhar, né, com pessoas de outras áreas. Então, assim, em termos da proposta curricular do curso de psicologia e da proposta de formação da UFMG, quando você faz isso, você está deixando de cumprir essa proposta, esse item, né? Mas é possível, o sistema deixa vocês fazerem isso, tá? A Laís perguntou se é possível voltar atrás em relação a um aproveitamento. Desaproveitar, Laís? Nunca vi isso, não, mas você pode ser mais específica, assim, dar um exemplo do que... Se for uma disciplina, por exemplo, que você pediu aproveitamento por ter feito outro curso, é possível a gente tirar o aproveitamento. Agora, se você quiser falar, Laís, ou escrever aí para gente. Mini curso? E aí você quer fazer a disciplina, é isso? Ou está na carga horária de G4? Ah, tá. Olha, eu vou pedir o seguinte: se você já tiver feito esse pedido agora, nesse prazo, ainda não foi lançado. Eu vou te pedir para me mandar um e-mail falando isso e eu tiro o seu pedido, tá? Se já foi lançado, eu vou te pedir para fazer um e-mail para a secretaria, tá? Vou colocar o e-mail aqui. Você vai falar com o Silvio, e vai pedir para ele tirar, tá? O Silvio é que geralmente faz isso, e o Silvio está de férias atualmente até o dia 14 ou 15 de agosto. Então, Laís, eu vou pedir para você esperar ele voltar de férias para mandar o e-mail para o seu pedido não se perder, tá bom? Ok. Deixa eu subir aqui rapidinho no chat. O Lucas está perguntando se o estágio social tem algum limite de horas por semestre. Não, o limite é o seu tempo para fazer o estágio. Pela lei do estágio, são 30 horas por semana, no máximo. Você não pode, por exemplo, pegar um estágio de 40 horas por semana, porque pressupõe que aí você não teria tempo para fazer nenhuma disciplina, tá? Mas até esse 30 horas por semana, aí por semestre não tem um limite, né? É só você fazer as contas. 30 horas por semana, vezes 4 semanas, vezes tantos meses que você fez de estágio. Mas não tem limite, não. Fora esse, tá? Das 30 horas por semana. A Helena está perguntando também se ela pode pedir comprovação de conhecimento nas matérias obrigatórias da ênfase. Eu não poderia, por ser ementas flexíveis. Não pode, porque é ementa flexível, tá? Embora seja obrigatória, estágio básico, estágio não pode,
e nem essas disciplinas de menta aberta. Também não pode, tá, Helena? E a Maria de Fátima perguntou: quem não foi selecionado para um determinado estágio naquele semestre, entra precisa participar da seleção novamente? Precisa participar novamente, Maria de Fátima. O que eu peço para vocês é, se não foi selecionado em nenhum estágio, que quando sair o resultado das seleções todas, vocês entrem em contato comigo na coordenação, falando a situação, que tentou tais e mas é preciso tentar, tá, gente? Não fui selecionado porque não tentei, não. É preciso se candidatar. E aí a gente vê se tem vaga em algum outro estágio, se a gente consegue encaixar vocês ou abrir alguma vaga a mais em alguma modalidade de estágio, tá? Então, agora a lista não fica para o semestre seguinte, precisa tentar novamente, mesmo que seja o mesmo estágio que já tentou uma vez. E agora a última que a gente tem aqui no chat, a Helena perguntou: o que acontece se eu preciso fazer um estágio na minha própria ênfase e não consigo vaga pelas vias normais? Acontece exatamente isso, Helena. Você vai mandar um e-mail para a gente comunicando a situação e eu vou tentar negociar com um dos professores da sua ênfase para você fazer o estágio, tá? O Diogo mandou uma pergunta, ele quer saber se ele pode aproveitar as horas de pesquisa e iniciação científica como horas de estágio especial. Não pode, tá? Estágio especial é estágio especial, tem que ser feito como estágio mesmo. Acho que tem alguém com a mão levantada. Pode ir, Júlia. Oi, gente, boa noite. Eu fiz a pergunta sobre troca de ênfase. Aí eu acho que eu não me expressei muito bem. Você acabou me respondendo, Érica, uma dúvida que até podia surgir depois sobre a questão de pedir o aproveitamento, mas a minha dúvida é mais no sentido assim, por exemplo, eu estou na ênfase social no 8º período e estou num estágio. Aí deu um semestre. Aí eu tenho a opção de continuar nesse estágio. Porém, eu também troquei de ênfase, eu passei para a clínica. Aí eu posso continuar mais um semestre nesse estágio em que eu já tinha começado, ou é uma coisa que fica a critério do professor? Assim, o professor pode ficar comigo no estágio ou ele pode optar por me desligar? Não, você tem direito. Se é um estágio que o professor fala que pode fazer por mais um semestre, não, independente da ênfase, se você está naquela ou outra, você pode continuar. Tá? Então, essa carga horária de outra ênfase pode ser feita no mesmo estágio por 2 semestres seguidos, sem problemas. Obrigada, Érica. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? A gente ainda tem um tempinho, então vocês podem pensar, mandar aí no chat ou levantar a mão. Eu vou aproveitar, já que ninguém mandou imediatamente, eu vou fazer propaganda da próxima palestra do Entre Linhas, que vai ser sexta que vem. Eu já vou passar a palavra para quem levantou a mão. Mas vai ser uma palestra com uma ex-aluna da Psicologia UFMG. É a Ana, alguns de vocês podem conhecer, porque ela tem um Instagram bem conhecido, assim, Ser Amor. E ela vai vir conversar pra gente um pouco sobre como foi esse processo para ela, assim, sobre como foi fazer os estágios, tanto internos quanto os externos, e sobre essa ansiedade, essa busca por formação mesmo, assim, falar quais foram os impactos da vida dela pós-faculdade, né, como é que tá sendo a vivência profissional, então vai ser bem legal. Eu vou mandar o link aqui no chat, se vocês já quiserem se inscrever. E aí pode falar, que é quem tá com a mão levantada, a Elisângela. Oi, Érica. Na verdade, não é uma dúvida, é mais um pedido de socorro. Eu comecei no início do mês um estágio na prefeitura e eles estão indo uma nova assinatura do termo de compromisso. Eu até mandei e-mail para você explicando a situação.
termo de compromisso, mesmo compactado, não cabe no Moodle. E aí, eu tenho até o final desse mês para enviar o termo de compromisso assinado para a prefeitura, senão eu perco o estágio. E aí, eu queria um retorno. Oh, desculpa, Elisângela, essa última semana eu me atrapalhei com o e-mail, então pode... Certamente o seu e vários outros ficaram sem resposta, tá? Manda para mim por e-mail, eu assino para você, tá? Se você já mandou, eu peço que mande de novo, por favor, tá? Que às vezes eu abri e geralmente quando eu não respondo na hora eu coloco como não lido, mas alguns podem ter escapado, tá? Então eu vou pedir, se você já mandou por e-mail, você mandar de novo, eu assino para você. Tá, na verdade tem que ser a assinatura do Renato, porque o documento já está digitado com os dados dele, sabe? Tá, eu passo para ele. Pode mandar para o e-mail da coordenação que eu encaminho para ele assinar. Tá, muito, muito Tá? obrigada. Mas explica isso lá, por favor, que precisa ser ele. Tá? Obrigada. De nada. Gente, isso acontece muito quando a assinatura digital, o arquivo fica muito grande, né? E às vezes mesmo compactado, ele ainda fica grande e o Moodle já está no limite máximo que ele aceita de arquivos, tá? Então, assim, é uma propaganda sem ter que ser propaganda, mas eu uso um site que é o I Love PDF, que compacta bem, e eu uso uma outra estratégia, fica como dica aí, para casos semelhantes ao da Elisângela. Eu salvo, às vezes, quando ainda fica grande, o que eu faço? Eu salvo o arquivo, faço a conversão dele de PDF para JPEG e de volta para PDF. Aí ele fica pequeniníssimo, tá? Costuma funcionar e também quando as assinaturas estão bloqueadas, né? Que às vezes a pessoa assina, a pessoa que cria o PDF bloqueia as outras assinaturas. E aí a gente usa essa estratégia para não ter que pedir novamente o documento, tá? Mas tem outros sites que fazem a mesma coisa, só um exemplo, tá? Eu ia falar isso, eu adoro o I Love PDF, mas se você pesquisar, tem vários compactos online. Esse salvou minha vida nesse trabalho remoto, com essas questões, né? Às vezes eu assinava e não conseguia mandar para vocês de volta, porque não cabe nem no e-mail. E aí, esse site tem me ajudado muito. Gente, eu vou então... teve mais uma questão. Teve. Pode falar. A Patrícia está perguntando, a escolha da ênfase, então, é feita no final do período que estiver cursando as últimas matérias do ciclo básico, né? Se, por exemplo, eu for reprovada em alguma matéria, teria que aguardar, refazer a matéria para só depois começar as disciplinas da ênfase? Isso mesmo, Patrícia. Então, quando você estiver fazendo as últimas obrigatórias, né, a gente não chama ciclo básico na psicologia, a Fafiche toda tem ciclo básico, a psicologia tem percurso ingressante, tá? Você faz o pedido de ênfase. Se você for reprovado em alguma disciplina, o sistema não deixa a secretaria lançar você como aluna de ênfase, tá? Então, você tem que cursar a disciplina que você foi reprovada e depois pedir de novo, no outro semestre, o ingresso na ênfase. Minha sugestão, nesse caso, é de você ir também adiantando horas de optativa geral e de AO, para não ficar sobrecarregada depois, né, na hora que entrar na ênfase, e não atrasar muito a sua formação, tá? Perfeito, Érica, obrigada. Já que a gente conseguiu manter no tempo certinho, Camila tem mais uma dúvida, se você quiser. Tem algum lugar onde eu posso ver os estágios que geralmente são ofertados? Eu não lembro de já ter visto no site do colegiado. Eu lembro de já ter visto no site do colegiado e no Instagram, porém não achei mais. A gente divulga no site do colegiado, você pode ver no horário desse semestre, tem os estágios, tá? Lá nas 4 últimas páginas do horário tem a relação dos estágios que estão sendo ofertados.
Geralmente, os estágios, diferente das optativas, têm poucas variações de um semestre para o outro, tá? Então, você pode ver lá, e à medida que os professores vão passando para a gente, que deve acontecer agora a partir do início de agosto, né, vão passando para a gente os critérios de seleção, a gente vai divulgando também no Instagram e no Facebook do colegiado, e também no site, tá? E quando possível também a gente manda por e-mail, tá? Só que o e-mail, vocês já devem ter observado que ele é meio instável, né? Às vezes vocês recebem, às vezes não, a gente não tem muito controle sobre o nosso sistema. Então, eu sugiro que acompanhem mais pelas redes sociais, tá? Ou pelo site. Perfeito, Érica. Muito obrigada, já vou agradecer por você ter aceitado o nosso convite, assim, a nossa proposta. O Luciano também, que veio aqui falar hoje. Toda a equipe do Entre Linhas, que está por trás das câmeras aí também, todo mundo ajudou a montar e a pensar o evento com muito carinho. E todo mundo que ficou aqui nessa sexta-feira à noite, até 7h30 com a gente. Feliz pelos comentários positivos, a gente espera que tenha atingido a expectativa. Lembra de assinar a lista de presentes para garantir certificado, a gente vai enviar o mais cedo possível. É isso, eu vou encerrar a gravação já. Tá, deixa só eu responder aqui uma última questão do Diogo, né, que ele não entendeu, né, Não, você não tem que ter integralizado a AO, tá? Só as obrigatórias do percurso ingressante. Então, a carga de optativa e de AO não precisa ter completa para você entrar na ênfase, tá? Gente, encerrando, foi ótimo estar aqui com vocês, poder fazer, né, esse momento de conversa, de esclarecimento de dúvidas. Outras dúvidas que surjam, entrem em contato com a gente, tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir o pessoal para compartilhar com vocês a apresentação que eu fiz também. Quero agradecer a Raíssa, né? Especialmente, né? E na pessoa dela, a equipe do Entre Linhas, que trabalhou, assim, super bem essa semana na preparação desse evento. A gente tem ficado, né, no WhatsApp o dia todo, com dúvidas, questões, então quero agradecer muito a equipe pelo trabalho que vocês estão fazendo, né, junto com a EP, eu posso dizer, né, são meus 2 projetos do coração, e eu estou sobrevivendo na coordenação do colegiado, graças ao trabalho de vocês, de estudantes como vocês que estão dispostos, né, a fazer essa interação com os colegas, a intermediar, né, essa comunicação. E então quero dar os parabéns, agradecer a equipe toda do Entre Linhas pelo trabalho. Tem o pessoal que está aqui nos bastidores, né, que está acompanhando, e todo mundo, né, que participou, os professores também, colegas que estão na equipe, a Viviane e a Larissa, né? E esperamos contar com a presença de vocês também nos próximos 3 eventos que estão sendo aí planejados pela equipe com muito, muito carinho para vocês, tá? Então, bom fim de semana, bom descanso para quem vai conseguir descansar no fim de semana, bons estudos para quem vai passar o fim de semana estudando. E a gente se vê na sexta-feira que vem. Boa noite, gente. Boa noite.